Seja bem-vindo ao propósito 150 dias para crescer com os Salmos. Esse propósito nos foi dirigido pelo Espírito Santo, que nos alertou para o fato de que o livro de Salmos tem 150 textos. Então, se você começa a meditar um salmo por dia, você tem a chance de ter um relacionamento com Deus por 150 dias, porque são 150 salmos. Se você ler salmos 2 vezes no ano, você já cobre 300 dias do ano meditando na palavra de Deus. E se você considera que o livro de Salmos tem vários salmos muito longos, como o Salmo 119, que tem 176 versículos, e você pode dividir esse Salmo 119 e outros salmos maiores em 5 ou 6 partes, você pode cobrir todo o ano meditando em salmos e aprofundando a sua relação com Deus. O livro de Salmos, ele começa trazendo uma orientação de como ser bem-sucedido na vida e ele termina com louvores a Deus. E no meio do livro de Salmos, você tem salmos que falam sobre como vencer a insônia, como vencer a perseguição pelos inimigos, como lidar com a angústia, como lidar com os pecados quando você tropeça, quando você cai, como manifestar arrependimento e confessar os seus pecados aproxima você de Deus. Fala sobre o valor da nossa vida, que é apenas como um sopro que passa quando nós temos entre 70 e 80 anos. Na grande maioria das vezes, é nessa faixa etária que as pessoas partem. Então, o livro de Salmos, ele começa ensinando como ser bem-sucedido, termina com louvores a Deus, mostrando que Deus é realmente maravilhoso, e no meio do caminho ele termina com louvores a Deus, porque depois do Salmo de número 1, que fala como ser bem-sucedido, existem vários salmos tratando da tristeza, da angústia, da ansiedade, do sofrimento, das dores, do arrependimento dos pecados, e no final nós louvamos a Deus. Então, o livro de Salmos, ele é um convite para começar uma relação com Deus e ser bem-sucedido lendo a palavra dele diariamente e terminar a vida louvando a ele com muitos louvores. O Salmo de número 1 fala que bem-aventurado, bem-sucedido, feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não senta na roda dos escarnecedores, mas ele desvia dos ímpios. Ele não para no caminho dos pecadores. Ele não fica sentado com os escarnecedores. Ele fica longe deles. E ele procura meditar na lei de Deus, dia e noite, para colocar em prática. Porque quando ele faz isso, ele é comparado a uma árvore que é plantada junto a ribeiro de águas, que no tempo certo dá o seu fruto e cujas folhas nunca secam. Significa que as suas folhas nunca secam, que sempre terá esperança, confiança, fé e relacionamento com Deus, que dará o seu fruto na estação própria. Significa que na infância, na adolescência, na juventude, na idade adulta, até na velhice, ele sempre dará bons frutos, sempre conseguirá a realização dos seus projetos, sempre vai prosperar, porque é como uma árvore que está plantada junto ao ribeiro de águas. O ribeiro de águas é a palavra de Deus, que corre como um rio, que limpa os nossos pecados, que traz alegria quando estamos tristes, que nos ajuda nas nossas ansiedades, que derrama força quando nos sentimos fracos. Então, o ribeiro de águas é o ribeiro da presença de Deus. E o Salmo de número 1 termina dizendo que não são assim os ímpios, mas eles são como a palha que vai sendo espalhada pelo vento, que não tem rumo, não tem direção, porque não procuram meditação na lei do Senhor. Depois o Salmo 3 fala que se você estiver com muitos inimigos crescendo
ao seu redor, você deitará e dormirá. Davi escreveu o Salmo 3 e ele disse: Como se tem multiplicado os meus inimigos, Senhor? E ele termina dizendo: Mas eu deitei e dormi, e depois eu acordei, dizendo que, mesmo sendo cercado pelos inimigos, ele não tinha medo de nada, porque ele estava com o Senhor. Depois o Salmo 23, que Davi escreveu também, diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então ele tem confiança plena no Senhor. Ele fala: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não me faltará provisão na hora da fome. Não me faltará graça para suportar a doença. Não me faltará saúde e cura diante de doenças. Não me faltará vida e alegria quando eu estiver em situações difíceis na vida. Não me faltará amizade. Deus colocará bons amigos para ajudá-lo. Então, Deus estará com você no Salmo 23. E o livro de Salmos também revela que quando nós pecamos, nós podemos nos arrepender. No Salmo 51, Davi confessou que cometeu um adultério e um homicídio. Ele adulterou e mandou matar o marido da mulher para ficar com aquela mulher. Mas ele no Salmo 51 disse: Eu confesso o meu pecado. Ele fala: livra-me dos pecados de sangue. Cria em mim, ó Deus, um espírito, um coração reto, um espírito que seja obediente ao Senhor. Então ele cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele pediu para Deus perdão, ele se arrependeu e escreveu um salmo que traz uma oração muito bonita que podemos fazer. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Restaura, renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto, um espírito que quer obedecer ao Senhor. Ele pediu isso para Deus. Então, o Salmo 51 ensina que, quando pecamos, podemos nos arrepender e pedir a Deus ajuda para que possamos segui-lo. No Salmo 73, Asaf confessou que teve inveja dos ímpios. E ele disse: Eu tive inveja, mas eu entrei no santuário e eu entendi que os ímpios existem por um tempo e depois eles passam dessa vida e perdem a salvação porque nunca se importaram com Deus. No Salmo 90, você vê Moisés dizendo: O que é a vida? O homem vive em torno de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam até os 80, na grande maioria são anos de cansaço e enfado. Então ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, de maneira que eu alcance um coração sábio. Ele pede para Deus, vendo que a vida é muito curta, de 70 a 80 anos, ele pede para Deus: ensina-me a contar os meus dias, de tal maneira que eu alcance um coração sábio. Que cada dia eu conte o dia para ser mais sábio amanhã e mais sábio depois de amanhã, para chegar ao fim da vida sendo sábio, errando menos, estando mais perto de Deus. E aí os últimos salmos vão dizer: louvai ao Senhor com tudo que vocês têm, com toda a sua vida, com todos os instrumentos musicais. E o último salmo, que é o 150, vai dizer: todo ser que respira, louve ao Senhor. Então o livro de Salmos ele traz uma evolução da relação com Deus. Nos 150 salmos você começa aprendendo como ser bem-sucedido, que é meditando na palavra de Deus para colocá-la em prática, porque você tem direcionamento. E depois você passa por vários salmos revelando que Deus está sempre com você. O Salmo 42 fala: por que está abatida, ó minha alma? Espere em Deus, eu ainda o louvarei. Se você estiver em uma situação de abatimento, o Salmo 42 fala: eu ainda louvarei ao Senhor. Se você estiver precisando de socorro na angústia, o Salmo 46 fala: Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se você não sabe como resolver uma situação e não encontrou amigos para apoiá-lo,
O Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Veja, o Salmo 121 fala que o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele tem todo o poder. Ele pode ajudar você, mesmo quando nenhum amigo, nenhum parente, ninguém pode ajudar você. Você deve olhar para os montes. De lá vem o socorro do Senhor, o socorro de Deus, e Ele criou os céus e a terra. Então, para Ele, não há problema sem resposta, sem solução. Portanto, o livro de Salmos, ele é um convite para aprofundar o relacionamento com Deus. Hoje, nós estamos no dia 81 do propósito. Vamos ler o Salmo 81. Vão lembrando que o livro de Salmos, no hebraico, se chama Tehillim. Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M e Tehillim quer dizer louvores. O livro de Salmos é um livro de louvores. É um livro que louva a Deus, mesmo nas situações difíceis, e louva a Deus também nos momentos de alegria, e louva a Deus também quando estão recebendo o castigo de Deus. O Salmo 44 e o Salmo 74 são dois salmos que mostram que o povo estava sofrendo castigos de Deus, e eles mesmo assim diziam: louvamos ao Senhor porque sabemos que esse castigo vem para nos aproximar de volta de Deus. Então eles reconhecem que o castigo veio como disciplina, para que eles se voltassem para Deus, para que Deus os perdoasse e restaurasse a amizade, o relacionamento com eles. Então, o livro de Salmos, ele traz essa aproximação de Deus, passando por várias experiências e circunstâncias da vida. E o Salmo 81 é um salmo que fala para cantar a Deus alegremente. Esse salmo foi escrito pelos descendentes de Asaf. Os salmos 73 até o salmo 83 são salmos que foram escritos por Asaf ou pelos seus descendentes. Os descendentes de Asaf, muitas vezes um livro na Bíblia fala que foi escrito por uma certa pessoa, mas na verdade são os descendentes que escreveram. Então, esses salmos foram escritos por Asaf ou pelos seus descendentes. E o Salmo 81 diz assim: cantai alegremente a Deus, Ele é a nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Jacó é o nome do pai da nação de Israel. Jacó teve o nome dele mudado para Israel. Então ele está dizendo assim: cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza. Celebrai o Deus de Jacó. Celebrai o nosso Deus. 2. Tomai o saltério e trazei o adufe, a harpa suave e o alaúde. Ou seja, peguem todos os instrumentos musicais para louvar a Deus. 3. Tocai a trombeta na festa da lua nova, no tempo marcado para a nossa solenidade. Então eles têm uma festa que se chama a festa da lua nova, e ele está convidando, toquem a trombeta nas nossas festas. Versículo 4, porque isto é um estatuto para Israel e uma ordenança do Deus de Jacó. Ou seja, é um mandamento de Deus, louvar a ele. Versículo 5, ordenou em José por testemunho, quando saíra contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Então ele está dizendo que Deus deu uma ordem para José. José era o filho mais novo de Jacó. Na verdade, depois de José, nasceu Benjamim. Benjamim era o mais novo. Então José era o penúltimo filho de Jacó. Mas ele foi levado para o Egito, e lá no Egito o povo de Israel ficou como escravo durante 400 anos. Depois de 400 anos como escravos, Deus levantou Moisés para libertar o povo de Israel para irem para uma terra própria, uma terra que Deus deu para eles, um território que Deus preparou para os israelitas. E quando eles estavam indo embora, Deus deu uma ordem para o povo de Israel, que eles louvassem a ele. Então, quando ele fala aqui no versículo 5, ordenou em José por testemunho, ele está lembrando, José é uma referência ao povo de Israel.
porque foi ele que abençoou o povo de Israel quando eles estavam no Egito. Então ele está dizendo, foi Deus que deu uma ordem para o nosso povo. José é uma representação do próprio povo de Israel. Ele deu uma ordem para o nosso povo quando saía da terra do Egito, contra a terra do Egito, onde ouvi uma língua que não entendia. Ouvir uma língua que não entendia é a língua dos egípcios. Ele está dizendo assim, nós estávamos em guerra contra uma nação com uma língua diferente, e Deus disse, louvem o meu nome. E ele disse isso para José. José é o antepassado deles. Então ele está dizendo assim, o Senhor disse isso para nós fazermos isso, para nós cantarmos louvores a Ele e festejarmos a Ele. Então, versículo 6, eu tirei de seus ombros a carga, as suas mãos ficaram livres dos cestos. 7, clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Selá. Então aqui o versículo 6 e o versículo 7 são dois versículos que Deus está respondendo ao povo. É como se Deus dissesse assim, eu, Deus, tirei de seus ombros a carga. Então ele está dizendo assim, quando vocês louvam, cantai alegremente ao Senhor, tocai o saltério, tocai a trombeta, porque isso é o estatuto de Jacó, Deus ordenou isso, do versículo 1 até o versículo 5, aqui Asaf, os seus descendentes estão dizendo, vamos louvar a Deus porque isso é uma ordem de Deus. Aí no versículo 6 e 7, é como se Deus estivesse dizendo, vocês louvaram o meu nome, então eu tirei de seus ombros a carga. As suas mãos ficaram livres dos cestos. Que cestos? Eles eram escravos no Egito, e eles tinham que carregar os cestos e ficarem trabalhando como escravos para o povo do Egito. Então, quando eles cantam alegremente ao Senhor, quando eles louvam ao Senhor, versículo 6, Deus fala, tirei de seus ombros a carga. As suas mãos ficaram livres dos cestos. Clamaste na angústia. No livro do Êxodo, a Bíblia conta que o povo de Israel estava sofrendo muito trabalhando como escravo e que eles clamavam a Deus para que Deus os libertasse. Então, Deus aqui no versículo 7 está dizendo, clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te do lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Quando o povo foi liberto do Egito, eles ficaram andando 40 anos no deserto até chegarem na terra prometida, a terra de Canaã, que Deus deu para o povo de Israel. Quando eles estavam ali no deserto, quando eles chegaram num lugar chamado Meribá, não tinha água. E Deus provou para o povo que ele estava com eles. Ele deu uma ordem para Moisés para falar para uma rocha e saiu água e eles puderam beber. Então aqui é como se o Asaf ou seus descendentes que escreveram esse salmo, eles estão falando em lugar de Deus, dizendo, Deus tirou a carga de nós, as nossas mãos ficaram livres, clamamos na angústia e o Senhor nos livrou. Ele respondeu do lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Aqui ele escreve como Deus falando com o povo, dizendo, eu, Deus, ouvi os louvores de vocês e tirei a carga de vocês. As mãos de vocês ficaram livres dos cestos, que é o versículo 6, que está aqui no topo da tela. Aí o versículo 7, clamaste na angústia e te livrei. Eu respondi-te do lugar oculto dos trovões. Lugar oculto dos trovões fica nas alturas, no céu. Ele está dizendo, eu respondi do céu e eu provei-te nas águas de Meribá. Ou seja, eu conduzi vocês pelo deserto, mas eu provei vocês e eu dei água para vocês. Selá é uma palavra que significa pausa. O livro dos Salmos é um livro de louvores. Então, o povo de Israel canta os Salmos. Então, quando eles estão cantando o Salmo 81, esse Selá significa que aqui nesse trecho tem uma pausa musical. E essa pausa tem duas finalidades, uma musical e uma de reflexão. Aqui no caso seria para refletir Deus, quando nós cantamos para Ele, clamamos a Ele na angústia, versículo 7, Ele nos livrou, e Ele nos respondeu do céu, no lugar oculto dos trovões, e Ele nos provou nas águas de Meribá, Ele deu água para nós. Essa pausa é para lembrar o que
está sendo cantado. Aí vem a segunda parte do salmo. Deus falando com o seu povo aqui. Deus começa a falar, o trecho que Deus está falando com o povo, podemos dizer assim, é o versículo 6, o versículo 7 e o versículo 8. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei, ou seja, eu te aconselharei, eu te corrigirei. A Israel, se me ouvisses. 9. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Esse versículo 10 é um bom versículo para você guardar. Versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo seus próprios conselhos. O versículo 12, ele nos ensina uma coisa. Sempre que você não ouve a voz de Deus, Deus manifesta sua ira. O que é a ira de Deus? É quando ele simplesmente deixa você fazer o que você quiser. Então veja o 11 e o 12. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz e Israel não me quis. 12. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram segundo seus próprios conselhos. Se Deus não nos orienta, não nos alerta dos nossos pecados, nós começamos a fazer uma série de coisas erradas, porque o nosso coração é inclinado para o pecado. O que nos ajuda e nos livra do pecado é termos a comunhão com Deus, porque o Espírito Santo nos orienta e fala, isso é pecado. E é isso que nos corrige e nos faz andar mais perto de Deus. Quando Deus fala, o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis, versículo 11 e o 12, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, Deus está fazendo algo terrível. Ele está deixando você fazer o que você quer, e andaram segundo seus próprios conselhos, ou seja, caminharam para o mal. Versículo 13, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos. 14, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria minha mão contra os seus adversários. Deus está dizendo, quando você escuta a voz dele, ele cuida de você. Ele abate os seus inimigos. 15, os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo dele seria eterno. Então, Deus daria vitória para sempre, se o povo escutasse ele. 16, e eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com o mel saído da rocha. Então, Deus está dizendo, eu o sustentaria com o trigo mais fino. O trigo mais fino é o trigo, o melhor trigo, e o saciaria com o mel saído da rocha. Você já viu sair mel da rocha? Ele está dizendo, eu vou trazer um mel que não existe. Eu vou trazer uma doçura, uma alegria que não existe se o meu povo me louvasse, se o meu povo me buscasse. Então, Salmo 81, ele é um salmo que fala, cantem ao Senhor, obedeçam ao Senhor, e Ele nos abençoará. Louvem ao Senhor da melhor forma possível, com todos os instrumentos musicais, com o melhor que você pode, porque Deus, ele sempre nos oferece o melhor. Ele nos deu o próprio Filho para morrer em nosso lugar, que é Jesus. Você já aceitou a Jesus? Você quer cantar alegremente ao Senhor? Você está disposto e disposta a ouvir a voz do Senhor e a segui-lo? Se você quer ter esse relacionamento com Deus, você pode fazer uma oração recebendo Jesus como teu Senhor e Salvador. E quando você faz isso, você recebe o perdão dos seus pecados, você se torna filho de Deus, você recebe o nome escrito no livro da vida, que é o livro que é o registro no céu do nome de quem é Jesus. E você vai poder entrar lá quando você partir dessa vida. E você vai receber nessa vida o Espírito Santo para caminhar com você e colocar no seu coração quando você está fazendo algo errado, para que você se arrependa e siga nos caminhos do Senhor. Como nós lemos no Salmo 81, se você não ouve a voz de Deus, ele te entrega
aos seus próprios desejos. E se estamos nos nossos próprios desejos, nós tropeçamos. Mas quando você ouve a voz dele, como nós lemos aqui, ah, se o meu povo me ouvisse, então eu o sustentaria com o trigo mais fino e o mel saído da rocha. Então Deus tem prosperidade para você e o melhor, quando você ouve a voz dele. Então, se você quer receber Jesus e desfrutar dessas bênçãos que nós lemos aqui no Salmo 81, faça essa oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar nessa terra até chegar ao céu. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez agora comigo, você recebeu Jesus. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e não adore nenhum santo, nenhuma imagem e nenhum anjo. O Salmo 115 fala que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos e não ouvem, mãos que nada fazem e pés que não andam. Então, Deus, ele está vivo. Procure uma igreja que prega que Jesus é o Salvador e que você deve orar a ele, se batize nas águas e participe da ceia, que é a comunhão com Deus. Comer o pedaço de pão representa o corpo de Cristo. Beber o suco de uva no cálice representa o sangue de Jesus. A ceia é uma cerimônia solene em que você come um pedaço de pão e bebe um cálice com suco de uva que representam o corpo de Cristo. O pão representa o corpo e o sangue de Cristo. O cálice com suco de uva representa o sangue de Cristo. O corpo, que é o pão, representa a força, alimento espiritual para você conseguir segui-lo. E o cálice representa a purificação dos pecados. Sempre que você participa da ceia, você come o pão e ganha força para segui-lo. Bebe o cálice e ganha a purificação dos pecados que cometeu ao longo daquele período. E sempre participando da ceia, você sempre recebe alimento espiritual e purificação dos pecados. Até que chega o dia em que ele te chama e você vai entrar no céu porque você recebeu Jesus. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre grandemente. Continue conosco acompanhando a leitura dos Salmos. Deus abençoe a sua vida. Amém e amém.